EBD, lição 9. Lição 9 e 10. As duas EBDs de tema e de finalidades diferentes estão na 9 e na 10, que é o batismo, a primeira ordenança da igreja, e a ceia, a segunda ordenança da igreja. A igreja tem duas disciplinas fundamentais, que é o batismo e a ceia. Duas disciplinas cristãs que Cristo, como pastor e fundador e autor da igreja, constituiu em seu corpo e em seu ministério esses dois fundamentos. O batismo foi realizado por João Batista, Cristo foi batizado por João Batista e confirmado aos céus seu ministério. E o exemplo passou a todas as igrejas individualmente a confirmação do arrependimento. Todo que arrepender e for batizado e crer será salvo por aquele que veio. E em seguida a ceia, Santa Ceia do Senhor. A ceia foi um ato celebrado no corpo de Cristo. Ela passa a ter validade como comunhão entre todos os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo teve controvérsias para organizar e equilibrar nas igrejas o que seria uma Santa Ceia. Porque o apóstolo Paulo ele não foi um discípulo que participou da ceia como os 12 discípulos. Ele foi salvo no caminho de Damasco e no caminho da ressurreição, que Cristo já teria ascendido e enviado o Espírito Santo. Então Paulo ele teve dificuldade porque, além de ser o pastor dos gentios, o pastor que abriu as igrejas gentílicas, ele precisou ensinar aos gentios o que seria a ceia. Porque Cristo, tendo dado graça, partiu o pão, orou e, dividindo com os 12 discípulos, concordemente, e a palavra que se deve usar hoje é em sincronia, em ato iguais e em momentos únicos, cearam, e após o corpo, o pão, ele deu o cálice, que seria o cálice que ele ia beber. Isso se cumpriu na ressurreição. Cristo subiu e voltou e disse: tomai em memória de mim até que cheguem na glória e seja realizada novamente essa solenidade em memória da redenção. A redenção, a ceia simboliza a redenção. E a ceia simboliza a comunhão. Então, ela passa a ter poder a partir de que ela é celebrada por um pastor como Cristo foi o pastor. Depois, na oração, o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue que ele derramou. Uma das coisas mais importantes para nós cristãos é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado do corpo de Cristo é uma das armas mais poderosas e um dos cálices mais importantes para a nossa vida espiritual com Deus. Porque o ato da expiação foi onde ele gerou toda a nação eleita do seu sacrifício e o sacerdócio santo, que em seu corpo ele santificou. O sangue deu entrada a cada um individualmente no corpo de Cristo. Então a Santa Ceia
ela passa a ter validade a partir do momento que ela for uma solenidade na igreja, sendo administrada pelo pastor. E em segundo plano, a Santa Ceia, ela vem depois do arrependimento, da confissão e do batismo. E toda uma escala de conhecimento nesse padrão para entrar e para ser igreja de Jesus Cristo. Então, essas duas lições eu não pude questionar e nem falar sobre elas, mas são riquíssimas, importantíssimas, são as duas medidas maiores na vida da igreja e individualmente na vida daquele que se arrepende. A igreja tem um importante papel em uma vida. Uma igreja e uma vida é uma outra vida. E a esperança daquele que está tomando a ceia, que está nessa comunhão, é chegar no céu de Cristo, que Cristo veio trazer-nos. Quando Cristo veio trazer-nos o céu, ele não só veio trazer o sacrifício do seu corpo, ele veio trazer a revelação do que seria o céu. Então foi possível entregar a João na ilha de Patmos a revelação do que seria o lugar que iríamos entrar e que iríamos herdar. E tudo detalhadamente foi entregue a João, ao discípulo João e apóstolo, para que João entregasse às igrejas. Então João pegou aquele livro e aquela história e passou para as 7 igrejas da Ásia. Quando ele leva para as 7 igrejas da Ásia, ele levou para dentro da Bíblia. Ele fechou a história de Cristo Jesus. Então, o que mais Cristo queria quando ele se referia às 7 igrejas era que aquilo que ele estava mostrando a João fizesse parte e entrasse dentro da igreja. Então, o Espírito Santo falou a João e enviou a mensagem profética às 7 igrejas da Ásia. Porque a primazia da revelação não ia para lugar nenhum, ia direto para a igreja. A igreja, o lugar onde se reuniria os arrependidos e lavados pelo sangue do Cordeiro para interpretar aquela revelação. Agora ele falou 7 igrejas e cada uma diferente uma da outra por conta do tempo, da história e da nascente da igreja. Mas aquele livro e aquela revelação que ele estava entregando tinha destino certo para a igreja. Então, só a igreja e só o Espírito de Deus poderia discernir melhor, que é o que tem feito por todos esses anos, por todos esses séculos passados, esse conhecimento, essa palavra em nossas mãos. Então, aquela revelação e aquele livro mostra para onde está indo o salvo após a Santa Ceia e após a continuidade. Ele disse, não beberei mais do fruto desta vide até aquele dia que eu os receber no reino de meu Pai. Então, foi uma coisa que ele fez aqui, né? Consumou tudo, encerrou, acendeu, voltou, está conosco para que possa levar a igreja ao céu e lá novamente fazer aquela celebração no céu. Porque todo o período da espera ele não toma do fruto da vide, porque ele foi consumado. Mas a igreja que está debaixo da sua consumação memoriza em cada ato e, por memorizar, quem memorizar o sacrifício de Cristo tem que ter consciência do que é, do que simboliza, do que significa, e quem tem temor a Ele e vive para Ele. E quem tem que saber para onde vai com Ele e para onde Ele vai lhe conduzir. Por isso a Santa Ceia reprova pessoas que a tomem indignamente. Indignamente é você não saber o que você está fazendo e você não ter noção do que, para que você está naquela comunhão.
Você está tomando o corpo e o sangue de Cristo. Duas frases e uma afirmativa muito forte. O corpo e o sangue de Cristo é uma comunhão extremamente responsável, extremamente individual e extremamente precisa, porque tem princípio e fim nessas duas missões. Então você tem que saber para onde você está indo quando você participar do corpo e do sangue de Cristo, que é para garantindo a sua eternidade. Eternidade que está descrita no livro da Revelação, né? Então você tem que ter toda a base espiritual da palavra. Quem te espiritualiza é a palavra, quem te forma e te faz nascer é o Espírito Santo através de Cristo Jesus. Quem te confirma em tudo isso é o batismo, e quem te confirma no arrependimento e no batismo é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, porque ali ele vai tendo uma diária contigo todos os dias até a consumação do século, para que quando ele ascender com a sua igreja, com a sua noiva, você esteja preparado para adentrar no reino da sua glória. Então foram as duas lições que eu não pude descrever, e isso é muito importante para mim. Eu estou precisando e estou agradecendo a Deus aqui. E hoje será a igreja de Jesus e o culto da igreja para a lição de amanhã.